Olá pessoal, nos vídeos anteriores a gente falou de vetores no plano, né? Então, primeiro a gente viu como é que são os vetores geometricamente, depois a gente viu que se a gente introduzir um sistema de coordenadas, a gente pode representar matematicamente um vetor por um par de números também, né? Que a gente interpreta como um deslocamento, né? Então cada coordenada é um deslocamento correspondente ao seu eixo, não? A coordenada x é o deslocamento em x, a coordenada y é o deslocamento em y, mas a gente pode fazer a mesma coisa para vetores no espaço, né? Então, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre vetores no espaço, vai ser uma coisa bem rápida. Por exemplo, a gente está vendo aqui, né, esse vetor u, que é representado por esse segmento orientado a B, né? Todos esses segmentos aqui representam o mesmo vetor, né? Tem a mesma direção, o mesmo comprimento, o mesmo sentido. Então a gente diz que eles são representantes do mesmo vetor, né? Então isso aqui é a visão geométrica no espaço. A gente pode colocar o, o segmento em várias posições aqui, mas a gente sabe que quando como a gente está trabalhando com a geometria analítica começa, né, quando a gente escolhe um sistema de coordenadas. Então vou colocar um sistema de coordenadas aqui no espaço agora, né? Então esse eixo vermelho aqui é o eixo x, o eixo verde é o eixo y e o eixo azul é o eixo z. Então agora, para localizar um ponto no espaço, a gente precisa de três números, né? São as coordenadas do ponto. É um processo semelhante ao que a gente já tem visto para o plano, né? Então, e da mesma forma que a gente viu, né? A gente pode atribuir coordenadas também ao vetor u. E a fórmula é análoga, né? O vetor u aqui em coordenadas, as coordenadas do vetor u, na verdade, são apenas a diferença das coordenadas do ponto B e do ponto A. De maneira que o vetor U representa o deslocamento que você deve dar em cada coordenada para sair de A e chegar em B. Não é nada mais do que isso, tá certo? E como a gente viu também, o ponto, a origem do vetor, isso não é muito importante. A gente está interessado apenas mais na direção, no sentido e na magnitude do vetor, né? Então eu posso, sempre que for conveniente, assumir que meu vetor aqui está na origem, né? A origem do vetor coincide com a origem do sistema de coordenadas. Então aqui, ó, a gente tem uma visão do vetor no espaço. O vetor u está aqui no espaço, tá certo? Então, a gente pode representar também as coordenadas do vetor u, né? Vai ficar claro agora aqui, ó, que esses três números que representam as três coordenadas do vetor, né? Três números que representam o vetor, nada mais são do que as projeções desse vetor u nos eixos coordenados, né? Então, é como se você tivesse uma sombra projetando aqui, ó. Então você vê que você pode, cada coordenada dessa representa o deslocamento que você tem que dar no eixo correspondente para sair do ponto A e chegar no eixo no ponto B, ok? Temos aí as coordenadas, o x em vermelho aqui, né? O y no eixo verde e no eixo o z no eixo z, tá ok? Então a gente pode representar um vetor no espaço com três números, três coordenadas, o x, o y, o z, que representam, né, os deslocamentos necessários. Você precisa aplicar o ponto A em cada eixo para chegar no ponto B. Então, basicamente, essa é a ideia. Então, a gente vai ver agora que a gente pode usar uma fórmula muito semelhante à que a gente viu para calcular o comprimento dos vetores no plano. A gente pode fazer uma fórmula análoga para calcular o comprimento do vetor no espaço, né, com base apenas nas coordenadas do vetor. Então, qual é a ideia? Se a gente pensar aqui, ó, a gente pode interpretar o vetor com
a origem, na origem do sistema de coordenadas, com uma diagonal de um paralelepípedo aqui, né? Olha só. Então, né, as dimensões desse paralelepípedo são justamente as coordenadas do vetor, né? Ou, mais precisamente, o módulo, né, das coordenadas. Então, a gente tem aqui essa dimensão aqui, né? O comprimento, o x, a largura, o y, e a altura, o z, né? Então, para a gente medir o comprimento do vetor, nada mais é do que o comprimento da diagonal desse paralelepípedo aqui, né? Dá para ver, né? E como é que a gente faz isso? A gente vai aplicar o que a gente sabe sobre o Teorema de Pitágoras, só que agora duas vezes, né? Porque veja bem, eu posso imaginar que eu tenho dois triângulos aqui, retângulos, né? Um na base e um aqui justamente que contém a diagonal, cuja a hipotenusa é a diagonal do paralelepípedo, né? Eu vou ocultar aqui o paralelepípedo para ficar mais fácil de enxergar o que está acontecendo. Então, se você olhar de cima, uma visão de cima, você tem só aqui a projeção, o x, o y, né? Então é claro que o vetor u visto de cima, a projeção dele no plano xy, né? Essa diagonal aqui, ó, é simplesmente a hipotenusa desse triângulo retângulo de catetos o x e o y. Portanto, essa diagonal aqui é raiz quadrada, média raiz quadrada de o x ao quadrado mais o y ao quadrado. Mas, quando a gente olha agora, tem uma vista lateral aqui, né? A gente vê que a diagonal do paralelepípedo, que é o vetor u aqui, né? É a diagonal deste outro triângulo, que tem um dos catetos mede raiz quadrada de o x quadrado mais o y ao quadrado, e o outro cateto mede o z, não é isso? Portanto, aplicando o Teorema de Pitágoras agora a este segundo triângulo retângulo, a gente vai ter que o comprimento do vetor u, que é a gente representa assim, né, com o módulo, né, o comprimento do vetor u, é igual a, bom, a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Só que esse cateto aqui mede raiz de x, raiz de o x ao quadrado mais o y ao quadrado. Quando você levar ao quadrado, vai ficar o x ao quadrado mais o y ao quadrado. Está aqui. E o outro cateto mede o z ao quadrado. Então aqui está a explicação, né, por que a fórmula para medir o comprimento de um vetor no espaço é muito parecida com aquela que a gente viu no plano. A gente só vai acrescentar mais o quadrado da terceira coordenada, da coordenada z. Tá? Então, é um processo bem semelhante, a gente chega aqui a essa forma. E da mesma maneira, a gente pode também falar de soma de vetores, né? Por exemplo, se a gente quiser somar dois vetores aqui, tem o vetor u e o vetor v, né? Acontece a mesma coisa, pela definição geométrica, né? A soma de dois vetores é dada pela lei do paralelogramo aqui, né? A gente vai formar um paralelogramo com esses dois vetores, com origem comum, né? E vamos tomar aqui a diagonal desse paralelogramo. Está aqui o vetor u mais v. Em coordenadas, a gente está simplesmente somando as coordenadas dos vetores. Tá certo? Da mesma maneira, a gente pode multiplicar um vetor por um escalar e é fácil ver também que é bem simples, é só multiplicar cada coordenada do vetor pelo escalar. Então, na verdade, não tem uma diferença muito significativa entre vetores no plano e no espaço. A única diferença é a hora que você vai ter mais uma coordenada e você vai ter que ajustar as fórmulas de acordo, né? Mas o processo é bem simples. Então, esse vídeo foi só para dar uma ideia aqui mais visual de como a gente trabalha com vetores no espaço e futuramente a gente vai estar interessado, né, em coisas mais problemas interessantes aqui. Por exemplo, como é que a gente mede o ângulo entre esses dois vetores, né? U e V, como é que a gente pode medir esse ângulo?
como é que a gente pode determinar um vetor que é simultaneamente perpendicular a U e a V. Isso é um problema interessante também, né? Então, ou seja, encontrar um vetor aqui, né, que é perpendicular a U e V, né, um vetor que está saindo por aqui assim. Então, a gente vai tentar, a gente vai descobrir uma fórmula, uma maneira de descobrir tanto o ângulo entre vetores quanto a, um vetor que é perpendicular aos dois vetores dados, né, a dois vetores dados. Né? Então, isso que a gente vai ver em próximos vídeos. Até mais.